大头吗？那么你给送了呀？공감사에게 Primeiramente, eu gostaria de desejar 안되는데 saudações a todos e eu espero que vocês 라마 estejam bem. 로지베다 지체 대마무디 샤도 심브레 E hoje nós continuamos os ensinamentos acerca das 50 estrofes nos ensinamentos de primavera, Arya Shema. 어다 드네 인주산다디 거스바바디 아주 거와토 요르스타나 에 E agora o ponto que nós chegamos no texto, 아자 스타디아 거스바바디 o ponto que nós 다 chegamos 그거 지들 é este. 주바 사들 토예 버봐 그거 지들 주바 사들 Dentre as 8 formas 나로디 de 세 demonstrar respeito ao 디나로네 guru, 아마 숨부 쉬스면서 다 드린데 쉬아디 nós já passamos pelos três primeiros e agora nós chegamos ao quarto ponto, que é como se comportar com relação às coisas do guru e ao seu séquito. E o verso que ensina isso, a estrofe 26, pense sempre em equanimidade na riqueza do guru como sua própria vida, nos entes queridos do guru como seu próprio guru e nas pessoas ao redor do guru como sua própria família. E agora, se nós abordarmos de acordo com a interpretação do comentário sânscrito, guru, o que é o guru, já foi explicado. Então, o que é guru já foi explicado. E quando nós falamos de riqueza do guru, que a riqueza do guru é como sua própria vida, isso quer dizer a riqueza pessoal, as posses do guru. E nós podemos dividir em dois, as coisas pessoais do guru e as propriedades. As coisas pessoais podem ser ouro, prata e assim por diante. E casas, campos e assim por diante são a riqueza material, as propriedades do guru. Eu acho que é uma distinção básica aqui, se é algo que pode ser carregado ou não. Então, devemos considerar isso como a nossa vida. E então, devemos considerar como a nossa própria vida. E aqui, os entes queridos do guru aqui, nesse ponto onde diz que os entes queridos do guru devem ser tratados como o próprio guru, esses entes queridos significam as pessoas que são queridas ao coração do guru. Isso pode significar a esposa do guru, ou a consorte do guru. Ou também podem ser os filhos do guru. E as pessoas ao redor do guru, devemos tratá-los como sua família, como a nossa própria família. Nós devemos ver essas pessoas como sendo nossa própria família. Então, isso significa que nós devemos ver essas pessoas, olhar para essas pessoas com amor e compaixão.
E também nós temos a palavra em equanimidade. E isso quer dizer sem distrações. Então, sem se desviar disso. Vê-los continuamente dessa forma. Considerá-los continuamente dessa forma. Você deveria sempre considerar as riquezas as posses do Guru, as riquezas do Guru, também a consorte do Guru e o séquito do Guru devem ser considerados com essa grande afeição. E o ponto principal aqui, de acordo com o comentário em sânscrito, aqui, em equanimidade, não significa a equanimidade da meditação, significa realmente não ter distração, sem se desviar disso. E guardar a riqueza do Guru também significa proteger as riquezas do Guru. E você deve então tratar a consorte do seu próprio Guru. E você deve tratar o séquito do Guru como sendo realmente a sua própria família. E eu tenho aqui algumas citações, então. Quando nós falamos sobre a riqueza do Guru como a sua própria vida, o Mikadoji escreveu sobre isso em suas 100 instruções breves. Em particular, os Tantras ensinam que você deve proteger a riqueza do Guru como a sua própria vida. E por essa razão, você só pode dar a riqueza do Guru a quem o Guru quiser. Deve ser feito o uso conforme o desejo do Guru. Se o Guru te pede algo, você não pode pensar, não, isso não deveria ser feito, e então você achar melhor decidir por si mesmo onde esse dinheiro que vem do Guru será usado. Esse é uma grande falha. Você deveria ver, então, as coisas do Guru como se fossem as suas próprias coisas e usá-las somente da forma que o Guru decide. Ou se você fica pensando, provavelmente o Guru quer isso. E você fica apenas imaginando, isso não é bom. E quando é abordado aqui, como ver a esposa do Guru, como ver o seu séquito e assim por diante, há muitos exemplos sobre como isso era feito pelos gurus do passado. Por exemplo, Jetsun Milarepa, ele prestava respeito a Marpa e também a sua esposa, Dharmema, da mesma forma, e também ao seu filho, Dharmadode. Ele não via essas pessoas como pessoas comuns. E da mesma forma, dele servindo Dharmema, quando ele estava ordenhando uma vaca, e ela tinha que se agachar para fazer isso, então Milarepa, ele ficava embaixo e ela sentava em cima do Milarepa. Ele ficava como se fosse um banco para ela sentar.
E é claro, se ele faria isso por Marpa, ele também faria, então, pela esposa de Marpa e pelo filho de Dharma. Ele também pensava em toda a família de Marpa como sendo gurus. E também uma história do Mahasiddha Lingrepa, no 18º dia do mês do inverno, num dia de solstício. Esse foi o dia que ele chegou a Pamodru. Então, naquela época, Lingrepa desenvolveu compaixão incomensurável. E ele pensava que até mesmo as árvores e os pássaros eram como uma emanação. Ele teve uma fé muito profunda por Pamodrupa. E também, quando Jigten Sungom visitou Pamodrupa pela primeira vez, alguns dos monges eles não tinham boa conduta. E, em particular, havia um geshe chamado Samyepa. E esse geshe que deveria dar um iogurte, ele deu apenas cevada de má qualidade. E, no entanto, esse geshe Samyepa, ele era considerado como um dos melhores discípulos. E ele pensou, então, bem, se os melhores agem assim, os outros devem ser muito ruins. Então, nesse momento, ele perdeu toda a fé na comunidade monástica. E o Jikumpa Jigten Sungho, ele, na verdade, era alguém muito inteligente. E ele reconheceu que isso era um obstáculo. E quando ele reconheceu que isso era um obstáculo, ele foi até a cada um dos monges e fez 3 prostrações a cada um dos monges. E ele recitou a oração de 7 ramos tantas vezes quanto possível para a Sangha. E no início as pessoas falavam que eles apenas estavam sendo pretensiosos, mas depois diziam que ele realmente tinha fé. Mas primeiro eles pensaram, bem, você está apenas fingindo. Ele está apenas fingindo isso. As pessoas pensavam assim. Mas depois as pessoas compreenderam que ele realmente tinha muita fé. Então ele foi chamado de uma pessoa muito devotada. E nesse momento que Jigten Sungho disse, no começo você não corrige primeiro a sua disciplina quebrada. Posteriormente será difícil sentir fé e respeito. Ele disse, se você não começar com uma devoção fabricada, depois é muito difícil de desenvolver devoção e fé naturais. E agora, continuando. Então, antes do início, se nós olharmos para o comentário de Jetson Kappa, então nós temos esses 8 pontos, e os primeiros 4 nós já passamos por eles, e agora chegamos ao 5º, que é ser puro no seu comportamento imediato. E isso também tem 3 subtópicos.
미리비 군주 강바스 리비 군주 템바스 미리비 죄람 구주 현 템바스 다 진짜 용이 요래 디나는 담보 미리비 군주 Então, esses 3 pontos: interromper o comportamento inadequado, segundo, praticar o comportamento apropriado, e o terceiro, ensinar outras maneiras de interromper o comportamento inadequado. E o primeiro tem 2 subtópicos. O primeiro, treinamento para quando você está à vista do guru, e o segundo, treinamento para quando você está ao alcance da audição do guru. Então, o primeiro significa que quando você está em um local onde o guru pode te ver, você precisa ser cuidadoso. Nós precisamos prestar atenção a esse ponto. E mesmo se você está num local onde o guru pode apenas ouvi-lo, nós também precisamos ser cuidadosos e prestarmos atenção a certos pontos. Nós temos uma linha no ornamento dos Sutras Mahayana que diz: sirva ao amigo espiritual com respeito, presente, serviço e prática. E aqui nós estamos falando sobre esses estágios de respeito, de servir o guru ou amigo espiritual com respeito. E então, a seguir, nós estamos falando sobre como mostrar respeito ao guru, como ser educado, como ser respeitoso. Então, a maioria dessas estrofes falam sobre como respeitar o guru, como mostrar respeito. Então, eu acho que, na verdade, é mais fácil falar sobre o sentido das palavras, mas colocar isso realmente em prática, nós temos dificuldades. E mesmo se nós precisamos fazer isso, se nós sabemos que é preciso fazer isso, se nós sabemos que é importante fazer isso, e em particular para aqueles que convivem com frequência com o guru. As pessoas, elas têm muita oportunidade de ver o guru. Quando nós pensamos nesse tipo de comportamento, nós precisamos manter em mente e colocar isso em prática. E, em particular, nós precisamos saber como servir o guru. E quando nós olhamos para esses pontos apenas superficialmente, parece que eles apenas nos falam como mostrar respeito com corpo e fala, como mostrar respeito fisicamente, como mostrar verbalmente, como ser educado através da nossa fala e do nosso corpo. Parece que é apenas isso, mas na verdade, o guru, para o discípulo, é aquele que é o mais bondoso, e, portanto, é aquele que deve se mostrar mais respeito. E por essa razão, se nós pensamos no guru como sendo Vajradhara, como sendo um Buda, ele é alguém que merece todo o nosso respeito. E é isso, então, que esse texto ensina. E isso não quer dizer apenas com o nosso próprio guru. Esse é uma forma de se comportar e de respeitar todos os grandes seres que nós conhecemos. E então, nos dias de hoje, há mais conexão entre pessoas de diferentes grupos, diferentes nacionalidades. Então, se você quer saber qual é o nível de educação dessa pessoa, você precisa olhar para o seu comportamento e ver qual é o nível de educação do país que ela vem
차별 리스움기 배윤 다르게 침부 간제 예매 대조 계급디 미드줄이야 아니 여러 상지 남바 간제 예매당 안다는시 90 수단 간제 예매 될래야 조더도와 다 별 간제 정도 첨배이네야 E você avalia se esse povo se comporta de uma maneira honrada e respeitosa. E nós falamos algo no Tibete, um ditado, nós costumamos dizer: sua visão pode ser igual à dos deuses, mas o seu comportamento deve se adequar às pessoas. E por isso, mesmo nos tempos antigos dos nossos antepassados, eles diziam que nós devemos ter um grande interesse em áreas do conhecimento relacionadas a um bom comportamento e considerarmos elas muito importantes. Por exemplo, no tibetano, na língua tibetana, nós temos as palavras honoríficas. E se nós falarmos que esse provavelmente é o conjunto de honoríficos, de palavras honoríficas mais desenvolvida no mundo, isso provavelmente é verdade. Os estudiosos, eles afirmam isso. E se nós pensarmos apenas as palavras honoríficas, elas poderiam ter um dicionário apenas de palavras honoríficas. Seria possível fazer um dicionário completo. E o que isso nos mostra é que os nossos ancestrais disseram que o comportamento distingue o honrado do desonrado, e os honrados são versados em prostrações e honoríficos. Então, basicamente, isso faz uma distinção entre o que é honrado e o que não é honrado, e o que distingue essa pessoa é o seu comportamento. E as pessoas que se comportam bem são honrados, e as pessoas que se comportam mal são desonrados. Então, é preciso fazer essa distinção em termos de comportamento. Então, é muito claro que os nossos ancestrais, eles tiveram um grande interesse em ter um bom comportamento, uma boa conduta. E da mesma forma, na tradição budista, a base dos 3 treinamentos é o treinamento na disciplina. E isso foi dito muitas vezes. E quando nós falamos de treinamento na disciplina, isso está principalmente conectado com o nosso comportamento físico e verbal. Por exemplo, no Vinaya, a maior categoria de quedas está na categoria dos treinamentos. Então, nós temos 112 treinamentos. É o maior número de quedas. E entre esses treinamentos, nós temos 10 quedas relacionadas ao uso de mantos, 20 relacionados a como caminhar, viajar, 9 relacionados a como sentar. E quando você vai pedir alimentos, há 8 relacionadas a isso, 21 relacionados a como se alimentar, como comer, 14 relacionados a como cuidar apenas da sua tigela e 26 relacionados a como se deve ensinar o Dharma. Então, ao todo, são 112 treinamentos. E, primariamente, isso fala apenas do nosso comportamento, como nós nos comportamos com a fala e com o corpo. E se nós apenas, muitas vezes nós falamos muito sobre a visão e realização, ou fé e devoção, mas se nós apenas falarmos sobre isso, nós não conseguimos saber qual é a realização da pessoa, qual é a fé da pessoa, como é a devoção da pessoa.
E da mesma forma, nas escrituras dos Bodhisattvas, entre as ofensas, há 34 que violam a reunião de qualidades virtuosas, 12 que violam beneficiar os seres e assim por diante. E esses são conselhos profundos sobre como beneficiar os seres e não prejudicá-los. E são instruções extremamente benéficas para nós. E da mesma forma, no mantra secreto, nós temos muitos votos Samaya. E basicamente o principal é não rejeitar o Dharma. Os principais são não rejeitar o Dharma, ter fé e convicção no Guru, ser compassivo com os seres sencientes e assim por diante. E os comportamentos relacionados ao Guru são ensinados aqui nas 50 estrofes sobre o Guru, neste único texto. Então, se nós conhecermos as 50 estrofes sobre o Guru em detalhes, nós saberemos o que é um bom comportamento em relação ao mantra secreto. Então, nós ganharemos um grande conhecimento sobre isso. Por isso é muito importante estudar este texto. E quando nós pensamos neste bom comportamento que é ensinado no mantra secreto, se nós prestarmos atenção a isso, há muitos gurus, bons gurus que ainda estão conosco. E eles continuam a demonstrar todas essas qualidades escritas nas 50 estrofes. Mas nós não reparamos nisso, nós não reparamos a maneira como eles se comportam e o que está ensinado nas 50 estrofes. Nós não vemos a conexão, nós não conseguimos fazer uma conexão. E por isso nós não conseguimos realmente reconhecer, isso é isso. E muitas pessoas da Sangha mais antiga, eles realmente praticam isso, eles colocam tudo isso em prática. E também as pessoas da região dos Himalaias, muitas pessoas ainda colocam em prática esses comportamentos ensinados nas 50 estrofes sobre o Guru. E eu creio que nós devemos prestar atenção a esses comportamentos. E da mesma forma, se nós queremos olhar para a história da Karmakad, um exemplo é Kuki Kumpa Rinchen-pal. Kui Kumpa Rinchen-pal. De acordo com o texto do Guete dos Eruditos, ele conta que Gui Kumpa Rinchen-pal, ele foi aluno do terceiro Karmapa Ranjil Dorje. E quando ele estava na área de Tulum, na base desse vale havia um lugar chamado Netang, e ele estava acampado nesse local chamado Netang. Enquanto ele estava lá, tinha muitas crianças. E eles estavam como coletando estrume do gado. E nesse momento tinha um cão de guarda que se soltou. E ele se soltou e as crianças então estavam brincando. E o cão correu até as crianças. E elas não sabiam o que fazer. Mas dentre elas tinha uma criança que era, na verdade, muito esperta. Tinha um recipiente que era utilizado para coletar lenha, como para cozinhar e assim por diante. E essa criança, então, foi até esse recipiente e ficou dentro dele. Virou ele de ponta cabeça e ficou dentro dele. E ele ficou segurando, então, uma corda dentro. E o cão, então, ficou circulando ao seu redor. Mas não importa o quanto ele circulasse ao redor, ele não conseguia encontrar uma entrada e não conseguia morder a criança. E todas as pessoas pensaram, bem, essa criança é muito esperta. Todos ficaram maravilhados. Então Ranjun Dorje viu isso. Ele pensou, bem, essa criança é muito inteligente, é diferente dos outros. E ele foi então até os pais dessa criança, Ranjun Dorje, e pediu, vocês poderiam me oferecer essa criança
Então os pais da criança disseram, claro, eles concordaram e ofereceram a criança Arunjon Dorje. E esse mestre ele ficou muito conhecido nas 3 tradições, e ele foi dado o nome então de Guigumpa. E Guigumpa nos dias de hoje é como uma posição, é como o tesoureiro, ou Shabzi. Então ele se tornou como tesoureiro do 3º Karmapa Arunjon Dorje, e também o 4º Rope Dorje, e também o 5º Deshin Shepa, Karmapa Deshin Shepa. Então ele era como o atendente, o tesoureiro, e todas as questões oficiais, incluindo relações com príncipes da China e Mongólia, grandes homens, os principais oficiais do Tibete, consideram Guigumpa uma pessoa muito importante. Eles diziam que ele era muito inteligente, seja em termos de Dharma ou outras coisas. Dizem que ele realmente era um grande mestre, e ninguém nem chama ele pelo nome, apenas se refere a ele como grande mestre. E dizem que não há ninguém que fez mais pelos ensinamentos do Karmapa do que esse mestre Guigumpa. E de forma semelhante, na história do Dharma de Lorong, fala que Guigumpa Rinpoche, ele serviu posteriormente como atendente de Arunjon Dorje, e a maneira como ele seguia o amigo espiritual, ele praticou exatamente de acordo com o que é ensinado na segunda estrofe sobre o Guru. Ele disse que ele fez tudo que estava ensinado no texto. Ele tinha todas as qualidades ensinadas nos 50 versos sobre o Guru. E mais tarde o senhor do Dharma Karmapa Deshin Shepa, ele também estendeu consideravelmente a sua vida e chegou a uma idade muito avançada. Então é dito que ele estendeu a vida de Guigumpa. Então, esses ensinamentos da segunda estrofe sobre o Guru são algo que estudantes autênticos são capazes de fazer. Eles devem realmente fazer. Isso significa que um estudante capaz deve fazer. E algumas vezes nós podemos pensar, talvez algumas dessas coisas ensinadas nos 50 versos diz que é para fazer isso e aquilo, e nós precisamos apenas atender. Se você pensa que apenas isso não é essa situação, não é suficiente, apenas compreender. Não é apenas uma questão de compreender o significado, e também tampouco há uma apresentação filosófica. Quando há uma apresentação filosófica, se você apenas tem uma boa compreensão, isso é suficiente, certo? Mas essas são coisas que você realmente deve colocar em prática e que você deve fazer na sua própria vida. Não é algo que você apenas deixa no seu cérebro, você deve incorporar realmente no seu coração e mostrar isso nas expressões do seu corpo e da sua fala. E agora, então, eu falarei sobre o texto raiz. E nós falamos sobre o treinamento para quando você está à vista do Guru. E há inúmeras estrofes sobre isso. E a primeira é: não sente em sua cama nem caminhe à sua frente, não use um turbante, não pise em uma almofada, nem coloque as suas mãos sobre os quadris quando em sua presença. Então, agora, de acordo com o comentário em sânscrito, então não sentar aqui é uma restrição do corpo. E sentar em uma cama, na verdade, que é como um sofá. E no tibetano aqui, ten é compreendido algumas vezes como uma cama, um lugar onde você vai se deitar. E, na verdade, não tinha muita diferença. Geralmente, as pessoas tinham apenas um local onde você senta e você deita. Então, aqui, sentar-se, não se sente. Sentar-se aqui é realmente sentar-se nessa cama, ficar nessa cama.
E caminhar à frente do guru é realmente ir à frente do guru. E aqui o turbante Tsukdor sayade ngole yabe thargi regi dos ngudi yabe na ta Punjab ki sorte Punjab tizuegi o turbante aqui é um pano que você coloca ao redor da sua cabeça, como as pessoas de Punjab, eles colocam um pano ao redor da cabeça, certo? Então é isso, não cobrir a sua cabeça. ta sene changba sayade ene ta thar E lago o gi lago próximo seria lago como sorte ma drapear-se. thar ma changchang E si isso seria colocar thar ma como chang um chang manto mabe superior tharjang chene jingba no seu ta ombro. palgi tharjang sayade kebang amun jagal ji jingayo sare ji Então, nos dias tanda antigos na tingtang de Índia, chigdwa jagadwa era um sinal de respeito. Hindustan tele achi shamun drame de chi Então, na gola Índia, sian drame de yo yo quando você tinha chi jo ai um men convidado, ada chene tinde eles be tinham diferentes tarjang se roupas, de diferentes gola formas di di de se de vestir, de se apresentar. tengal dena Então, esse é um desses tipos onde você mijas usaria um manto superior, um manto mais fino. tene ten la Isso kangba não é ge correto. ten la kangba sa de ge kar sor na Então, ten gi pisar no gale ya kangba assento sha tele ko do guru, isso ta seria realmente tene colocar os pés no assento do guru. mija ten la kang kepa la sa de kepa la sa de E aqui kepa os se de ta quadris. E changra aqui colocar as mãos chigi sobre os changra seus se de bari quadris, changra le ya que kepa che seria basicamente a kela sua sa de pelvis, ta ko ya na certo? khashe yores chigi ene so so changra le ya E as diferentes maneiras mija de compreender isso ene lagwa é que sha você ta pode kela la descansar go as mãos nos seus ya na so quadris, so gi zime ge lo le zime ge sul ziblo le ya na lagwa da bumba sha de ta bumba sha de de chenan zhe ta zo de lagwa sha de tele ya kela la wores lagwa keba chen to se de ya yana lagwa gyablo le ya sha ne to kebe ou você pode colocar as suas lagwa mãos gyabla mesmo chi nas de jorwa costas. lagwa gyablo le ya kebe gyablo le to se che gyabla chi ni de ya jorwa Então, colocar, tela kela la ne to wores ta kela sa de la tenda min da kashi ou colocando as suas mãos para as tanda keba costas. la do Então, se seria se dessa ge forma, de diferentes nandra yana interpretações, lagwa diferentes gyabla chi sentidos de nandra para essa parte tanda de do colocar se as lo mãos nos ya quadris. kela Então, pode le ser ya nos di seus so quadris jila ou jila la atrás, wores como um ese local onde você pode fazer algo chigi secreto. so che É ta di dessa tenda forma. do ruti je songa be ge rebe na ro ta Então, essa é uma tenda do interpretação do che comentário se sânscrito. yo ti kare sana E agora, o sentido meden la mesmo, nós jingba vemos no lamen comentário gi de mija Jetson ta kada Kappa. lamen E não jun le sente em uma lamen gi cama deve ser sisel ligado a quando chigyo na ma presença sa de do kare guru. sana Então, quando você não está na presença do guru, lame gi dun le ya ane be denga le ya de de na zhigu ma re sa ta de ne drowe kab le ya lama ngundu não, lame não se dun le pode cha sentar em lama uma nge cama ge na or ma presença so do so guru. Mas lame quando dun le ya você yo ma re não está na presença do guru, está tudo bem. E ta ao tsukdor caminhar, tang quando na presença tsukdor do guru, você não jingba sa de caminha lame dun antes le ou na ta kada frente do du so la guru. lame gi dun la sa de ki tsik di ja go ada lame dun le ya tsukdor ching ne dra mes na ta na singi den la debe kab le ya lamang nyen le ya den ting du den la debe ka lama mo shu E kab quando ching du você den se den senta zhigu ma também num res assento, você não deveria sentar-se ta na na frente do singi guru. lama sa zhigu le ne ba so E ma não re sentar no seu lama sa assento zhigu kab antes do shu guru ane so sentar. den ka den den zhigu ma res ta na singi ane E quando o guru está keba sentado no le ya chão, você lama não sha deve ficar ke se se sentado le na sua keba la la di almofada. sha je chumu nyu Da mesma de forma, che quando você coloca as ane mãos den assim zhigu nos ma res quadris, isso não é correto de ser feito na frente do guru. ta ga da tanda do do ko ra de ko le la bur che do wa ares na De qualquer forma, o ponto principal é muito fácil de Azurata. compreender. Lama pewe yungwe kawla ya ta me den saya de message kwaya men ro. Chidang den ga de cho mare saya chi kichi yin samare. Lama ki siksa le ya den ga de cho mare saya kichi yin samare. Chi nye den ga de cho mare saya ro chi. Nye je de cho mare saya ro. Lich men ro.
Basicamente diz, você não pode estar numa cama onde você dormiria. E o guru, quando ele está à sua frente, nos dias de hoje, quando você presta atenção, você deixa o guru, geralmente se deixa o guru ir na frente e então as outras pessoas vão atrás do guru. Porque se você anda na frente do guru, como fazendo de você mesmo algo muito importante, isso não é correto. E da mesma forma, há diferentes chapéus que nós podemos usar durante um ritual. Mas fora isso, fora esses chapéus usados em rituais, nós não deveríamos usar coisas sobre a nossa cabeça na frente do guru. Se você faz isso, é desrespeitoso. Então, se você senta an- antes do guru, isso também é desrespeitoso. E se o guru senta no chão e você está num assento, numa almofada, numa cadeira, isso também não é bom. Então você não deveria fazer isso. E agora, para continuar, isso significa sempre, em todos os momentos, realizar a atividade do guru com entusiasmo, de acordo com as suas habilidades. Então, aqui é a estrofe 28. Não fique deitado ou sentado quando o guru se levanta, sempre realize sua atividade com a maior habilidade e energia. Então, aqui, você não pode apenas se deitar na frente do guru. E aqui é falado, na verdade, não fique, não permaneça no local que você está, não permaneça sentado, não permaneça deitado. Quando o lama se levanta, então realmente é se levantar. Ele estava sentado e ele se levanta, ou deitado e se levanta. Você não deve permanecer na posição que estava, como deitado ou sentado. Então eu explicarei isso depois. De acordo com o comentário de Jetson Kappa, quando ele a tradução de Chaklotsawa, certo? E essa é uma outra tradução dos 50 versos que não existe mais. Mas o Jetson Kappa comenta essa parte dessa tradução que não existe mais. Quando o guru está de pé, não se deite nem sente. Quando o guru está sentado, não deite. Isso deveria ser compreendido que quando o guru está em pé, os discípulos não irão deitar ou sentar na frente do guru. E quando o guru senta, você não leita, você não deita. Então, em todos os momentos, você deve ser muito habilidoso, ter habilidade, ter energia. Então, uma energia, uma leveza para fazer as atividades do guru. E algumas pessoas gostam de fazer isso, certo? Quando o guru se levanta, imediatamente, muito rapidamente, eles já se levantam. Isso que significa. Não quer dizer que você fica lá sentado, vê o guru levantando e fica lá sentado como se fosse um cadáver. Isso não é bom. Assim que você vê que o guru se levanta, você deve se levantar muito rapidamente. Você tem que ter um olho muito atento.
E se elas precisam dar algo ao guru, elas sabem exatamente o que elas querem oferecer ao guru. E algumas pessoas ficam completamente perdidas, não têm a menor ideia do que está acontecendo. O guru diz, faça isso, ou pegue isso, e as pessoas não têm a menor ideia do que está acontecendo. Há pessoas que são dessa forma. Mas aqui quer dizer uma pessoa que realmente é muito ágil e atenta ao que o guru pede, ao que o guru faz. Então, uma pessoa que consegue se levantar rapidamente assim que o guru se levanta. Esse é o exemplo aqui. E agora, se nós tomarmos a base do comentário sânscrito, então isso diz respeito à restrição do corpo e da fala. E depois desse ponto aqui, é apenas a restrição do corpo. E continuando, então, nós temos a terceira estrofe neste tópico, a estrofe 29. O terceiro tópico de treinar na presença do guru. Então, não cuspa mucos semelhantes, não estique as pernas quando estiver sentado, não ande de um lado para o outro, nem discutem quando estiver na presença do guru. Então, o que o comentário sânscrito diz é que não cuspir é ensinado em combinação com restrição da fala. Você pode ter muco e assim por diante. Então, muco aqui seria realmente o catarro. E assim por diante seria esse nariz escorrendo, ou também resíduos que podem ficar de comida nos dentes, na língua. Nós não devemos cuspir na frente do guru. E o Tibete era um local muito vasto, muito grande, por isso tinha pessoas com muitos costumes diversos. Então, quando você assoava o seu nariz, ou apenas cuspia o muco, você até podia fazer isso em qualquer local. As pessoas faziam isso. Mas nos dias de hoje, isso não é uma coisa muito agradável para a sociedade atual. Então, provavelmente no Tibete, se você faz em qualquer lugar onde ninguém está vendo, isso não tem nenhum problema. Mas agora, se você faz aqui, normalmente cuspir, isso não é muito bom se você faz nos dias de hoje. Não é algo bem visto. Então, esticar as suas pernas aqui. E algumas pessoas sentam com a perna esticada. E isso é um sinal de desleixo. E então, aqui andar de um lado para o outro significa ir e voltar do local onde está o guru. Então, significa basicamente, chak aqui significa ir e voltar, ou ficar andando. Provavelmente eu acho que aqui significa apenas ficar andando sem propósito. E aqui discutir, brigar, isso significa realmente discordar. Não é debater o Dharma, mas realmente brigar na presença do Guru.
e falar palavras de discordância. Nós não deveríamos fazer isso na presença do Guru. E se nós abordarmos isso de acordo com o Jetson Kappa, muco e similares realmente significa expelir muco, catarro e assim por diante. Você não deveria sentar suas pernas, esticar as pernas quando sentados em uma almofada, não deveria ficar andando de um lado para o outro e nem discutir na presença do Guru. E se você faz essas coisas, todas essas coisas, elas são desrespeitosas, está muito claro. Você não deveria fazer isso, certo? E também com relação a discussões, vocês não deveriam fazer isso na frente do Guru. Então, a seguir, para continuar, então nós chegamos à estrofe 30. E aqui nós dividimos também em duas partes. Então, a primeira parte diz: não demonstre afeto ao outro, não cante, não dance. E a segunda parte aqui fala em um local onde eles podem ouvir. Então, se nós olharmos no tibetano, isso está organizado, isso está bem, mas se nós olharmos para o sânscrito e o inglês, isso não ficou muito bom. Então, de acordo com a interpretação de Jetson Kappa, se nós olharmos para as duas primeiras linhas, a primeira parte é na frente do Guru e a segunda parte apenas que é quando o Guru pode ouvir. Então, essa primeira parte é não mostrar afeto e assim por diante. Então, basicamente, aqui não demonstrar afeto significa, nós podemos entender de duas formas. Uma é um ao outro, e isso também pode significar como elogiar uns aos outros, ou demonstrar afeto uns aos outros. Então, elogiar ou mostrar realmente afeição, afeto na frente do Guru. E o segundo ponto é cantar música, cantar uma melodia. E não tocar música significa tocar qualquer tipo de instrumento musical na frente do Guru. E dançar significa realmente fazer movimentos de dança, movimentos sedutores ou quaisquer tipos de expressões de dança. Realmente dançar na frente do Guru. E se nós pegarmos aqui o comentário de Jetson Kappa, ele disse demonstrar afeto seria como massagear braços, costas e assim por diante.
E cantar, dançar e tocar música, isso não deveria ser feito na presença do Guru, exceto durante um Gana Chakra, onde nós podemos cantar música e cantar e tocar música. Do contrário, se você não tem a permissão do Guru, sem ter uma instrução do Guru, e você começa apenas a cantar músicas sem um propósito em particular, sem a permissão do Guru, isso não está bem. E a próxima parte, então, seria ou então conversar em um lugar onde ele pode ouvir. Então, se nós pegarmos aqui o comentário de Tsongkhapa, onde ele divide essa estrofe em duas. Então, essas últimas linhas, conversar em um local onde eles possam ouvir. Então, aqui, conversar. Isso seria basicamente fazer discursos entre grupos diferentes de pessoas. Então, aqui são discussões onde há um enviesamento. Os Sakyas fazem isso, os Kajas fazem isso, os Nyingmas fazem isso. Quando nós falamos sobre essas coisas, isso não deveria ser falado na presença do Guru. Então, essas coisas não deveriam ser faladas na presença do Guru. Aqui, de acordo com o comentário sânscrito. E no comentário de Tsongkhapa, nós chegamos aqui no momento onde ele começa a explicar, a praticar o comportamento apropriado. Então, aqui nós falamos até agora as coisas que nós não devemos fazer, e agora, então, nós chegamos nas coisas que são apropriadas serem feitas. Então, aqui na estrofe 31, curvar-se ao levantar de seu assento e ser respeitoso quando estiver sentado. À noite, quando a estrada é perigosa, por águas, vá primeiro instruindo. Então, de acordo com o comentário em sânscrito, curvar-se significa realmente prestar homenagem. Isso significa quando você se levanta do seu assento. E nós falamos, então, das estradas perigosas, e por água significam os rios. Então, caminhos que são perigosos, próximos a rios. Uma estrada é um caminho onde tem algum perigo. Então, por exemplo, se à noite não se pode ver claramente, ou se vocês estão atravessando por rios, normalmente o discípulo não pode ir na frente, mas nessas situações de perigo, sim, o discípulo é instruído a ir na frente, caminhando pela frente e instruindo o guru por onde ir. E de acordo com a interpretação de Tsongkhapa, então isso significa que ao se levantar ou ao sentar-se, você deveria fazer com um comportamento respeitoso. Você deve se sentar de forma respeitosa, levantar-se de forma respeitosa. E da mesma forma, quando você está
tá passando por estradas perigosas, principalmente à noite. senamol langa sewa mebi na ngene ya taji chan ro ya ta na ji chula so ba tin de ya jibo ye we langa yin bi na ngene su su chu de rap ta ngoma pheli na chu ge rap sa ta yo E no ta Tibete, ti no ti san passado, ti san chu ge rap sa na mi ma che ku mar ba oda tin de che che kada ngene taji chen ro go ya ro tin de chung bi na an la ma le ya na wa shu ro yin bi na an nya ba yo ma re so yin. nessas situações, então você deve pedir a permissão do guru para ir na frente. Nessas situações, então, você pede a permissão, e se você vai então na frente do guru, instruindo o caminho para o guru, aqui não há nenhuma falha. E o próximo, então, é um ensinamento sobre as maneiras de interromper um comportamento inadequado. Então, quando eles estão à vista do professor, os sábios não deixam seus corpos inquietos, eles não se apoiam em pilares e semelhantes, e também não estalam os dedos. Então, o que tudo isso significa? Então, aqui significa os alunos inteligentes. Eles não deixam seus corpos inquietos. E aqui, se apoiar em pilares, seriam não se inclinam. E um pilar é apenas um exemplo. Você não deve também ficar se apoiando nas pessoas, nas paredes e assim por diante. E aqui diz não estalar os dedos. E isso basicamente significa realmente ficar estalando os dedos, esticando e estalando. Isso nós falamos de acordo com o comentário de Tsongkhapa. O comentário de Tsongkhapa, ele diz que os discípulos inteligentes não ficam inquietos com o seu corpo. Eles não ficam apoiando suas costas nos pilares e eles não ficam estalando seus dedos. Estalar os dedos aqui, nós temos aqui essas junções, essas juntas dos dedos, certo? E estalar aqui já significa realmente estalar os dedos. E algumas pessoas estalam seus dedos, certo? Ficam fazendo barulhos ao estralar os dedos. Então você não deveria fazer isso. Como fazer dessa forma, também com as duas mãos. Elas foram várias coisas para fazer barulhos com os dedos. Você não deve fazer isso na presença do guru. Algumas pessoas puxam as juntas para fazer barulho. Você não deve fazer isso. E também não ficar apoiado em pilares, paredes, ou ficar se virando o tempo todo. Você não deveria fazer isso na presença do guru. E aqui não é muito uma questão de entendimento, mas sim uma questão de será que você pode colocar isso em prática? E nós falamos então a respeito de prestar respeito com o corpo e depois em termos de prestar respeito com a fala. E aqui nós temos 8 tópicos, então, sobre como prestar respeito, e nós já cobrimos 5, e nós chegamos ao 6º, agora, que é como servir o guru com o corpo. Então, particularmente, servir o guru com o corpo e fala, primeiro nós começamos com o corpo. E essa estrofe 33, ao lavar seus pés, ou ungir ou massagear seu corpo assim por diante, comece e também termine com prostrações. E faça isso como agradar ao guru. Então, se nós pegarmos de acordo com o comentário em sânscrito, lavar os pés significa lavar os pés do guru. Como usar água para tirar a sujeira dos pés do guru.
E o que isso significa, na verdade, de acordo com o comentário em sânscrito, é que é basicamente ungir o corpo com ungir os pés com óleo de sésamo e assim por diante. Então não deveria ser lavado. Então provavelmente aqui parece ter uma letra a mais na tradição tibetana. Então o primeiro é lavar os pés e o segundo é kua, devia ser como ungir, basicamente como massagear com o corpo com óleos que são bons para a saúde. E também massageá-los. Que é para remover tensões. E quando você faz isso, você deveria começar e também terminar com prostrações. Então, se o guru tem, no geral, você deve lavar os pés do guru, mas se ele tem alguma condição, talvez você não poderá lavar com água. Então, pode ser que o guru precise lavar os pés de outra forma. Então, você faz a forma que for mais apropriada. E se nós pegarmos o comentário de Jetson Kappa, como lavar os pés do guru com água, massagear e assim por diante, nós sempre deveríamos começar com prostrações. E quando a ação é concluída, você também deve terminar com prostrações. E quando nós falamos de prostrações, nós pensamos na nossa prostração usual, certo? É isso que nós pensamos. Mas na tradição indiana, não há necessidade de se levantar. Mesmo quando você está sentado, você pode apenas se curvar. Isso provavelmente surgiu na Índia, mas não é muito conhecido também na tradição Theravada. É conhecido no Theravada. Eles não se levantam como nós levantamos, e eles não fazem a prostração completa como nós fazemos. Mas se nós pensarmos essa situação, se nós estamos lavando o pé do guru, isso seria muito complicado. Você teria que se levantar no início e no fim. Então, nós podemos pensar na prostração indiana, que é muito simples. Mesmo ajoelhado, você apenas se curva. Você se curva 3 vezes. E você toca, então, a sua testa no chão. Isso é uma prostração, certo? Então, se você pensa dessa forma, eu creio que esse tipo de prostração é algo que você pode fazer sempre, onde quer que você esteja, se você está andando, sentado, onde quer que você esteja. Eu ouvi sobre isso na Tailândia. E a massagem tailandesa que é muito conhecida, certo? E algumas vezes eles precisam massagear o rei, certo? E quando eles massageiam o rei, eles também precisam ser extremamente respeitosos. Eles precisam se prostrar e fazer várias coisas.
É necessário fazer prostrações antes de começar e também ao concluir. E também havia essa tradição antiga. E da mesma forma, no Tibete, quando, quando o guru está raspando a cabeça, quando raspa-se a cabeça do guru, a pessoa que está raspando a cabeça do guru também precisa se prostrar antes e também depois. Então, por isso, quando você faz algo para o guru, isso mostra que você precisa fazer de uma forma respeitosa. Então, é como uma pequena cerimônia, um pequeno ritual, uma pequena prática de mostrar respeito ao guru. É apenas para mostrar respeito, do contrário, não tem nenhum outro sentido. É realmente apenas para se prostrar ao guru, mostrar respeito. É uma forma de ritual, uma forma de prática. E por isso a ação que você faz é como uma atividade particular que você está fazendo. Há também a especificidade de servir o guru com a sua fala. E se nós pensarmos de acordo com um comentário em sânscrito, o primeiro é um pouco diferente. Que é, não os mencione declarando o seu nome, mas adicione um final, um honorífico. Diga as palavras que contêm suas distinções para que os outros não devam. Então, o comentário em sânscrito diz que não se deve apenas mencionar o nome do guru. No sânscrito se adiciona pad. Então, você, por exemplo, se o nome do guru é Shri Ratnakara Shanti, você irá chamá-lo de Shanti Pada. E Pada aqui seria um pés, é o honorífico para pés. Então, os pés de Shanti. Então, se você diz, então, os pés de Shanti, Shanti Pada, e a pessoa não sabe de quem você está falando, e ele diz, então, que é necessário dizer palavras que contêm distinções para que outros sintam devoção. Então não é ok apenas falar o nome do guru. Você pega a última parte, isso no sânscrito, você pega a última parte do nome do guru, Shanti, não diz o nome inteiro, pega a última parte, Shanti, e adiciona Pada. É como no português nós falarmos como o Senhor. O Senhor Shanti. Então é necessário dizer palavras que fazem essas distinções claras. Ou, por exemplo, Shanti Pada, que é do leste da Índia, ou como o grande Shanti. Então, é para que as pessoas compreendam quando você se refere ao mestre. Isso também vem no Vinaya. Se nós falarmos de Acharya Chakrapabra, ele diz: se prostre quando se prostrando a um tempo, e também fale de forma respeitosa, se dirija de forma respeitosa aos monges noviços. Então, quando você fala o nome do guru, você deve falar junto de uma palavra apropriada, com o propósito
com um propósito, e você deve falar isso, o nome do guru de forma respeitosa. E se você não menciona o nome do Khenpo sem propósito, apenas fala o nome do Khenpo, isso não está bom. E aí, se você fala também com aqueles que são monges mais antigos, você deve usar venerável. E para os bhikshus, você também deve, para os mais noviços, você também deve usar uma palavra de respeito. E o ponto principal aqui é que no Vinaya, quando você tem o seu próprio Khenpo, certo? Como seu Abade, ele é incrivelmente importante. Então, antes de você falar o nome dele, você deve falar, você deve mencionar o nome apenas com propósito. Quando você menciona o nome do Khenpo, por exemplo, Karma Lodro Sengye. Ele sempre mencionava Karma Lodro Sengye e assim por diante. E se alguém não é o seu Khenpo, você não deveria chamar ele de Khenpo. Mas, posteriormente, a palavra Khenpo se tornou como um título para alguém que realmente é um grande erudito, que completou a educação no Shedra. Mas nos dias antigos isso significava a pessoa que te deu os votos de acordo com o Vinaya. Então, por isso, não era permitido chamar outras pessoas de Khenpo. Apenas era o seu Khenpo que te dava esses votos. Então, se eles são mais antigos, vocês podem chamá-los de anciãos ou venerável. E se eles são mais novos, você pode apenas chamá-los de forma respeitosa. E da mesma forma, na prática dos mestres do passado, se você está falando com seu próprio guru, você pode dizer aquele cujo nome é difícil de dizer. Então você tem que expressar que é tão significativo dizer o nome dessa pessoa, você nem mesmo consegue dizer, mas com um propósito, com uma razão de dizer o nome dele, então você pode dizer. E uma outra prática, enquanto o guru está vivo, é apenas após ele falecer que você poderá dizer o guru cujo nome é difícil de dizer. Enquanto o guru está vivo, você irá dizer que você irá falar o nome dele com propósito e razão. Mas uma vez que o guru passa para Parinirvana, então sim, você pode dizer o nome daquele cujo nome é difícil de dizer. Então isso nos mostra o quão importante é o guru e o quanto nós devemos ter grande fé e devoção e mostrar respeito e devoção aos gurus. Na verdade, em muitas culturas, e em particular quando nós falamos de um mestre, de um lama, é claro, mesmo os seus pais, os idosos, pessoas idosas, no Tibete todo mundo chama essas pessoas mais velhas de Genla, que seria como professor. E significa professor, mas eles chamam com o significado como de senhor. Um senhor idoso, como vovô ou vovó. Isso para homens. E para mulheres é chamado de Amala, realmente como se fosse mãe para todas as mulheres mais idosas.
Mas nos dias de hoje, quando eu chamo as pessoas de pai e mãe, as pessoas tibetanas, elas não gostam, elas pensam, ah, não, eu não sou isso, eu não sou tão velho ainda, não me chame de Genla ou de Yamala. E particularmente quando se diz isso para as mulheres, como na China você deve chamar as mulheres de Bela, não importa se elas são bonitas ou não, mas elas vão ficar felizes, é preciso chamar todas as mulheres de Bela. Quando você vai em um restaurante ou qualquer lugar, é necessário que as pessoas dirijam as mulheres como belas. E não há nenhum problema, mas se você está chamando todas as pessoas de belas, isso não significa mais nada. Mas isso é basicamente para mostrar respeito às pessoas. Então, é dessa forma que nós devemos pensar sobre o que é respeito. Se você se dirige às pessoas dessa forma, as pessoas gostam disso, elas sentem-se agradadas, isso é mais fácil, não é, para lidar com as pessoas. Então, por essa razão, quando nós falamos de prestar respeito aos gurus, aos khenpos, não é para agradar o guru, não é dessa forma. Não é para fazê-los se sentirem confortáveis. Não é. É isso é o que nós fazemos na sociedade, mas não é isso que nós fazemos para o guru. Pro guru, se você pensa dessa forma, não é a forma que nós devemos entender. Se nós pensarmos no ponto principal, nós não podemos perder o ponto principal. Se nós pensarmos apenas que é um costume, uma forma externa do que nós devemos fazer, por um lado, é bom saber que é preciso ser respeitoso, mas se você não pensa por um outro lado, a parte interna, essa sua expressão interior, então não tem nada ali, se é apenas algo externo. Porque você pode ver, algumas pessoas fingem ter respeito. E ela é como se elas estivessem apenas fazendo uma performance de respeito. Então, se você tem realmente esse respeito interior e você mostra então isso com seu corpo, fala e mente, isso então será significativo. E nós temos diferença entre fé e devoção. A fé é a palavra que nos tratados é uma palavra dos tratados, e devoção é uma palavra das instruções essenciais, é a palavra que é usada nos textos de instrução essencial. E devoção tem um aspecto particular. É como se você tivesse realmente um grande desejo, uma grande inspiração e dedicação pelo Guru. E dedicação aqui significa respeito. Dedicação significa que você quer mostrar tudo isso com o seu corpo falemente. E não apenas como essa ânsia na mente, ou essa vontade de estar com o Guru na mente, mas é algo que realmente será mostrado através das suas ações e palavras. E por isso, devoção é ainda maior que fé. Porque fé é algo com a mente, é uma expressão da mente. Mas se você, ao invés de deixar isso apenas na mente, mas você mostra isso no seu comportamento físico e verbal, isso se torna mais forte. E é aí que se torna devoção. E nós vemos isso muito claramente na vida de Milarepa. Quando ele foi até Marpa, ele tinha fé. Ele realmente acreditava. E então ele tinha as expressões de corpo, fala e mente
através das suas palavras, das suas ações, era possível ver claramente quanta fé ele tinha. E isso, então, é o que nós queremos dizer com devoção. Se você tem grande devoção, isso naturalmente vem nas suas expressões verbais e físicas. Nós podemos ver, então, quanto poder isso tem. Mas se você apenas tem fé, isso não é muito certo. Não é algo tão uma coisa certa. Se você apenas tem fé, você fica apenas se deleitando na sua mente. E você pensa que isso, apenas ter fé está bem. Então, hoje nós paramos por aqui.